Oi, gente! Meu nome é Kathleen e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre um tema que é bem recorrente, né, na gestação, que é o cansaço da gravidez, o sono, a vontade de não fazer nada muitas vezes, de só ficar dormindo. Eu já ouvi isso de outras grávidas, né, pessoas que falavam, quando eu tava grávida eu só dormia, eu só queria dormir, enfim, e eu percebo que esse sentimento acontece comigo, né, então tem dias que eu tô muito cansada, que eu não sinto disposição de fazer as coisas e eu queria falar com vocês sobre toda a frustração que isso traz, né? Porque o período da gravidez é um período muito complexo, né? Tem muita coisa acontecendo e é um período muito curto em que muita coisa tem que ser feita e muita coisa acontece e tem muita expectativa envolvida e com tanta coisa assim para ser preparada, né? Para ser pensada, para ser decidida, você se pegar em momentos ali só querendo dormir pode te causar grande frustração, né? Ou até para as pessoas ao redor. Então eu achei interessante a gente bater um papo sobre isso, né? E falar um pouco sobre essa vida da grávida hoje e como que é. Enfim, né? Quero falar um pouco da minha experiência e também refletir um pouco sobre essas questões com vocês. E é claro que eu quero a sua opinião, então se você está grávida ou esteve grávida recentemente ou conhece uma grávida, comenta aqui embaixo, tá? Como que foi a sua experiência e como que você vê isso. E aí, como eu falei pra vocês, né, a gente tem um período de gravidez muito curto, então, né, 9 meses, mas menos, né, gente? Nem chega a ser 9 meses, porque a gente tem que considerar que o bebê pode nascer antes e dependendo do quando você descobriu a sua gravidez, você tem menos tempo ainda. Tem mulheres que descobrem a gravidez com 2, com 3, com 4 meses, então você tem uma janela ali de tempo de gestação muito mais curta do que os 9 meses que a gente costuma pensar, né? E tem tanta coisa para ser decidida nesse tempo, então tem que preparar o quartinho, tem que fazer o enxoval, tem que organizar chá de bebê, tem as mudanças também físicas com as quais a gente precisa se adaptar, né? E as mudanças emocionais também, então tem todo aquele período de parar e pensar, vou ter um bebê ou vou ter mais um bebê, né? Então, assim, depende se for a primeira, segunda, terceira gravidez, eu acho que de qualquer forma é uma mudança muito importante, né? Então tem todo esse momento de reconhecer a situação, entender, cair a ficha, né? Contar para todo mundo, enfim, se preparar. E por falar em preparação, também tem a preparação física da mãe, então tem muitas mamães aí que estão se preparando para um parto normal, né? Fazendo exercício, tem o cuidado com o próprio corpo, então, vamos evitar estria, tem que passar creme, tem que fazer isso, e é muita coisa acontecendo em pouco tempo. E aí pode vir pra gente aquela sensação de que, caramba, eu tenho tão pouco tempo e eu tô, tipo, perdendo esse tempo dormindo, sabe? Nossa, como assim? Preciso fazer o que tem que fazer e às vezes não dá pra fazer e aí gera muita frustração. Então, assim, a primeira coisa que eu queria trazer aqui pra vocês, a primeira coisa que eu acho interessante a gente pensar é o quanto a nossa vida, a nossa rotina hoje tem sido tão corrida, tem sido tão maluca, né, tão exaustiva, tanta coisa acontecendo. A gente vive em um tempo em que a gente precisa fazer 3 coisas ao mesmo tempo, no mínimo, né? Então, é muita coisa acontecendo. E assim, e se a gente for pensar, né, hoje a maioria das mulheres trabalham fora, ou home office que seja, mas trabalham, né, tem um emprego além da casa. E se a gente for puxar historicamente, né, antigamente, tradicionalmente, o que acontecia, né, isso bem antes. O homem trabalhava fora, né, só o homem fazia isso e garantia o sustento da casa, e a mulher tinha a função ali de cuidar do lar, de cozinhar, limpar, criar os filhos, se preocupar com o gerenciamento interno ali da casa, né, já que o homem que estava trazendo o dinheiro, né, era assim que funcionava. Mas hoje a gente sabe que as mulheres conquistaram o direito ao trabalho, o que é muito legal, então a gente consegue trabalhar, ter a profissão que a gente quer, e isso é muito bom, mas uma coisa ruim que acontece ainda com muitas mulheres, infelizmente, eu diria que a maioria, é que apesar da mulher trabalhar fora, ela continua com as tarefas domésticas muitas vezes sozinha. Então, quando a gente pensa em um casal hétero, né, um homem e uma mulher, muitas vezes a mulher trabalha fora e ainda precisa fazer todas as coisas da casa, enquanto o homem apenas trabalha fora. Então, a carga, né, da mulher, né, a rotina da mulher acaba ficando dobrada, né? Não é com todas as mulheres, mas infelizmente ainda é com a maioria. E aí a gente vive essa vida maluca, né, de tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que gerir ali as crianças, enfim,
tudo, né? Os pets que dão muito trabalho também, né? Eu tenho 2 aqui e dão bastante trabalho. Sem falar que a gente tem o fator redes sociais, então a gente tem que manter o nosso feed ali sempre em dia, com tudo bonito, tem que postar stories. E assim, gente, eu sei que para algumas pessoas vai ser um pouco diferente, mas no geral, a nossa vida tem sido assim. Então a gente precisa manter as aparências, precisa ganhar o dinheiro, precisa cuidar da casa, precisa cuidar do corpo, precisa se manter bonita, fazer as unhas, precisa se preparar para o parto, precisa fazer tudo. E aí, como que você fica nisso, né? E assim, é claro que eu tô falando das gestantes aqui, né? Mas mesmo as pessoas que não são gestantes, né? Principalmente as mulheres aqui no caso, já sofrem com essa vida muito atarefada. E aí a gestante sofre mais ainda, porque além de tudo isso, tem essas coisas a mais aí que a gestação traz, né? Então a preparação para a chegada do bebê, a preparação do seu corpo, emocional, físico, a casa, enxoval, tudo. Então, assim, é realmente muita coisa e aí fica difícil a gente dar conta de tudo isso. E eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar, sabe? Já não é fácil fazer tudo isso, né? Se for o seu caso. Já não é fácil. Mas, além disso, você está grávida, ou seja, o seu corpo está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de fazer esse exercício de lembrar que eu estou grávida, né? Porque muitas vezes eu acabo esquecendo que eu estou grávida por poucos segundos. Deve acontecer com você também. Em um momento ali do dia, você simplesmente esquece que está grávida porque você está vivendo sua vida normal, né? Está trabalhando, está fazendo o que tem que fazer, e aí você não para pra pensar nisso. Mas é interessante a gente trazer isso de volta, né? Essa lembrança de que, peraí, eu estou grávida, então o meu corpo, ele tá, né, me mantendo, tá gerando energia pra mim, né, pra que eu faça as coisas que eu estou fazendo, mas também está produzindo um ser humano inteiro, então tá criando órgãos, né, tá criando sistemas ali que já estão funcionando e que vão cada vez mais funcionar melhor, já está criando tudo. Você tem noção que o seu corpo tá produzindo pele, tá produzindo pelos, tá produzindo tudo, gente, tudo do seu bebê está sendo produzido ali pelo seu corpo e isso deve ser muito difícil, sabe? Pro seu corpo, deve ser uma demanda muito grande. E assim, se para viver essa vida de hoje em dia a gente já precisa de muita energia, a gente já precisa de muita disposição, a gente já precisa de muita saúde mental, imagina ainda para você fazer tudo isso e ainda, né, criar um bebê dentro de você do zero. Então, assim, é realmente muito esforço do seu corpo e da sua mente também, que está pensando aí em 300 coisas ao mesmo tempo, que eu sei que tá, a minha tá também, enfim. Infelizmente isso é normal, né? A gente vive com um pensamento muito acelerado, né? Até bom a gente tentar desacelerar em alguns momentos, mas, enfim. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto importante é lembrar que você está grávida e uma coisa importante da gravidez é que a gravidez traz, sim, limitações. Então, isso é uma coisa difícil de aceitar, é uma coisa que eu não gosto, mas que infelizmente é verdade. A gente, muitas mulheres, né, não todas, mas muitas mulheres romantizam muito a gravidez, né? A gravidez é linda, a gravidez é maravilhosa, é o melhor período da sua vida. Ok, ela pode ser tudo isso, mas ela também traz limitações. E é importante você se lembrar que está grávida e que, portanto, tem limitações e que nem tudo vai ser como antes. E tá tudo bem. É assim, sabe? A gente não precisa ver isso como algo totalmente negativo, mas é algo a ser considerado sim. Então, na gravidez, é comum que você fique mais cansada, é comum que a sua energia acabe antes do que quando ela costumava acabar quando você não estava grávida, né? E por isso dá essa vontade de dormir, dá esse sono repentino, né? As noites ficam mais longas, isso é uma experiência minha, tá? Eu percebi que, assim, a quantidade de horas que eu dormia antes de estar grávida, hoje já não é tão suficiente assim. Hoje eu quero dormir 1, 2 horinhas a mais do que eu costumava dormir na noite, e isso pra mim foi muito estranho aceitar isso. Eu pensei, nossa, tô dormindo demais, mas o meu corpo tá exigindo isso. E isso é muito pessoal, cada mulher vai ter a sua experiência, né? Mesmo as pessoas não grávidas, cada um já tem a sua experiência. Tem pessoas que dormem 8 horas por noite, tem pessoas que dormem 6 e ficam bem. Então, assim, vai muito aí de pessoa para pessoa. Existe um padrão, mas um padrão assim estipulado pela ciência, mas cada pessoa na prática tem o que é melhor para você. E no meu caso, na gestação, eu percebi que eu gosto de dormir um pouquinho a mais nesse período da noite, né? Isso é uma questão que a gestação trouxe para mim e nós temos que aceitar. É mais fácil aceitar isso e adaptar a nossa vida a isso do que você ficar relutando e, nossa, por que eu sou assim? Não, gente, isso só traz frustração e isso
isso não é bom, a gente não quer frustrações nesse momento, tá? Pelo menos não frustrações opcionais, né? Coisas que a gente pode evitar. E com isso, você pode me perguntar, tá bom, mas e aí o que eu faço? Porque eu tenho milhares de coisas para fazer e eu vou ficar dormindo só porque eu tô grávida, né? Não, gente, eu não acho que seja bem por aí. Eu já vi gente falando, ai, você tá grávida, dorme mesmo, aproveita. Não acho que seja bem por aí. Afinal, a nossa vida não para. Gravidez não é doença, né? É uma situação ali que vai te trazer limitações, sim, mas a nossa vida precisa continuar. É claro, gente, que eu tô falando aqui do ponto de vista de alguém que está em uma gestação de baixo risco, ou seja, uma gestação comum. Agora, se você está em uma gestação de alto risco ou se você foi diagnosticada com uma questão mais séria na sua gestação, você precisa avaliar, né, o que o seu médico diz sobre a sua condição. No meu caso, como a minha gestação está ok, baixo risco, nenhum problema até o momento, eu posso continuar vivendo, fazendo as minhas tarefas, enfim, claro, sempre observando aí as limitações, né, tomando os cuidados necessários, mas para uma gravidez de um risco maior, isso tem que ser analisado especialmente, né? Você não pode considerar que a sua gravidez não tem esse risco se ela tem. Então, assim, voltando ao que eu estava dizendo, eu não acho que você tem que ficar dormindo o dia inteiro só porque você está grávida. Não, a vida tem que seguir, temos coisas a fazer, mas esse é o momento de elencar as prioridades. E isso é uma tarefa muito difícil, né? Porque a gente quer fazer tudo. Eu, pelo menos, sou assim. Então, se eu tenho 30 coisas para fazer, eu quero fazer 35, sabe? Eu quero que tudo seja feito, mas talvez não dê certo fazer. E esse é um pensamento que a gente precisa aceitar, né? Que talvez não dê para fazer tudo. E tá tudo bem. Se acontecer de não der para fazer tudo, não tem problema. Mas, para que realmente não tenha problema, a gente vai elencar as prioridades. Então, o que é mais importante nesse momento? O que não pode deixar de ser feito? Então, por exemplo, preparar as coisas para a chegada do bebê. Isso é uma prioridade. O seu bebê vai chegar. Tem uma data aproximada dele chegar, ou até uma data específica para quem for fazer uma cesárea, né? Então, assim, você precisa preparar as coisas para o seu bebê chegar. Agora, o que isso significa vai depender para cada um de nós, né? Por exemplo, no meu caso, eu preciso preparar o quarto do bebê. Estou aqui no quarto do bebê, que não está pronto ainda, mas eu preciso preparar o quarto, preciso pintar, preciso colocar os móveis, montar tudo, né? Tem coisas no enxoval faltando ainda, mas para outras pessoas o quarto não vai ser uma prioridade. Tem pessoas que falam, não, o bebê vai ficar no meu quarto, lá vai ter um guarda-roupa para ele, e o quarto do bebê não tem quarto, ou então vai ter, mas só no futuro que a gente vai fazer o quarto, no momento ele vai ficar lá no meu quarto. Tudo bem, essa é a sua prioridade. Prepare as coisas lá no seu quarto. Prepare o berço, né? Prepare as roupinhas, né? Os itens básicos ali que ele vai precisar quando ele nascer. Isso é uma prioridade. Isso é uma coisa assim que não há dúvida. O bebê precisa ter o mínimo necessário ali para quando ele chegar nesse mundo. Fora isso, você vai elencando aí na sua vida quais são as suas prioridades. Então, de repente, o seu trabalho, né? Alguma tarefa específica que você tem. E a partir dessas prioridades, a gente consegue criar listas de tarefas. Eu acho que é um sistema muito bom você ter lista de tarefas diárias, semanais ou até mensais, né? Coisas que eu preciso resolver nessa semana. Por exemplo, eu preciso pintar o quarto, eu preciso comprar o berço, fazer isso. Mas, gente, para fazer essas listas, vamos tomar cuidado, porque às vezes a gente coloca 30 coisas na lista, sendo que a gente só vai conseguir fazer 10, e aí causa frustração. Ao invés da gente ficar feliz por ter feito as 10, a gente fica triste porque ficaram 20 sem fazer. E isso não é saudável. Como eu falei, a gente não precisa de mais frustrações e tristezas nesse momento. Então, vamos fazer listas realistas. O que realmente dá para fazer? E para ter uma lista realista, você precisa pensar no tempo que você de fato tem e no ponto que você está grávida. Então, assim, se você normalmente faria 10 tarefas em um dia, talvez seja melhor você colocar 8, agora que você está grávida, entendeu? Então, assim, veja a sua situação, veja o seu dia, o tempo que você tem, as coisas que você não consegue deixar de fazer e faça a lista das coisas que precisam ser feitas como emergenciais. Gente, tem coisa que não é emergencial. E se não der tempo de fazer, tá tudo bem. A gente precisa parar de criar tanta expectativa em coisas tão pequenas, né? Em coisas que às vezes não são importantes. Então eu fico pensando, por exemplo, você fez o quarto do seu bebê, tá lindo, maravilhoso, mas faltou você colocar aquelas prateleiras com aqueles ursinhos que não deu tempo de você comprar.
Gente, isso não é uma prioridade. Se o bebê vai nascer, você pode comprar depois e colocar depois. Você não precisa que tudo esteja perfeito ali na véspera do nascimento do bebê. Esse é o ponto, sabe? É a gente fazer o que tem que ser feito, mas não se forçar demais. Afinal, estamos grávidas, né? E outra questão muito importante é essa questão de saber dividir. Não queira fazer tudo sozinha, porque vai ser mais difícil agora. E esse é um problema que eu tenho. Eu adoro fazer as coisas sozinhas, eu gosto muito do jeito que eu faço as coisas e eu quero sempre fazer eu mesma. Eu não gosto de ficar pedindo, não gosto de ficar terceirizando, mas isso é um ponto a ser avaliado, né? Porque nem tudo dá pra gente fazer sozinha. Então é importante você pedir ajuda do seu parceiro, da sua parceira, da sua família, dos seus amigos, ou se você não tiver ninguém, até mesmo contratar alguém para fazer certas coisas que pode ser mais pesado para você ou pode ser mais corrido. Então, de repente, por exemplo, contratar alguém para pintar o quarto, ao invés de você mesma ir lá pintar, e nesse tempo você vai fazendo outra coisa já. Então, assim, a gente tem que saber dividir as tarefas ali e saber o que a gente consegue fazer de fato e o que não consegue fazer de fato. E o mais importante, gente, pensar que a gravidez, esse período de limitações, ele é curto, ele já vai acabar. Então, eu acho que tem dois pensamentos interessantes aqui, né? O primeiro é esse ponto de que é um período curto, já vai acabar, e quando acabar vai te trazer um bebê, vai te trazer uma nova vida, vai te trazer uma nova rotina, uma nova experiência, coisas que talvez você nunca tenha vivido, se for o primeiro bebê, ou então se for o segundo, terceiro, coisas novas também, porque se é o seu segundo filho, você nunca viveu com 2 filhos, então isso vai ser totalmente novo. Eu acho que não importa quantos bebês você já teve, quantos filhos você tem aí em casa, acho que não importa. Um bebê sempre vai ser uma experiência nova e é algo a ser apreciado, sabe? E por outro lado, por mais que a gravidez seja curta e já vai acabar, eu não acho que a gente tem que olhar com esse olhar de ai, tá acabando, não vejo a hora de acabar. Gente, já vai acabar. Vamos aproveitar esse momento, sabe? Eu não sei se eu vou ter outro filho. Você não sabe se vai ter outro filho. A gente não sabe do futuro. Essa pode ser a sua única gravidez. Essa pode ser a sua última gravidez. A gente não sabe. E também cada gravidez é uma, cada bebê é um. Então, assim, mesmo que você engravide de novo, não vai ser a mesma experiência. Então, vamos tentar aproveitar esse momento. Vamos tentar olhar com um olhar um pouco mais positivo para essa situação. Então, ok, eu estou grávida, eu tenho limitações, algumas coisas não estão legais, eu tenho enjoo, eu tenho isso, tenho aquilo, ok. Mas o que dá para eu fazer? Vamos curtir esse momento? Vamos aproveitar esse barrigão? Vamos tirar bastante foto? Vamos, sei lá, vamos fazer vídeo? Vamos tentar aproveitar esse momento aqui que já vai acabar. E quando acabar, meu corpo vai voltar ao normal. A minha energia, né, vai voltar ao normal. A minha disposição vai voltar ao normal. Mas vamos aproveitar agora. Então, assim, é isso. Eu acho que se você tá se sentindo assim, cansada, tá dormindo muito, não tá conseguindo fazer tudo que você quer fazer, não tem problema. Para, respira, lembra que você está grávida e tenta olhar com um olhar mais realista sobre a sua situação. Se a sua gravidez é mais complicada, você vai fazer menos coisas. Se a sua gravidez está tranquilinha, de risco baixo, você vai conseguir fazer mais coisas, mas ainda assim você não vai fazer as mesmas coisas que uma pessoa não grávida faria. Principalmente se você tem outras tarefas para fazer, outros filhos, trabalha fora, enfim, considere tudo isso e nunca se sinta menor, nunca se sinta mal por não conseguir fazer uma ou outra coisa. Eu tenho certeza que você já está fazendo milhares de coisas, então vamos tentar aproveitar, né, apreciar as pequenas vitórias, porque a gente tem essa tendência de deixar os problemas muito grandes, né, os fracassos muito grandes e as vitórias muito pequenininhas, e a gente tem que começar a inverter isso, né? Hoje eu fiz isso. Infelizmente não deu para fazer aquilo, mas amanhã eu faço. Mas hoje olha tudo que eu fiz. Então, vamos tentar olhar com um olhar mais positivo, até porque os hormônios às vezes vêm forte, a gente fica para baixo, mas a gente pode fazer um esforcinho para ficar um pouco mais alegre, né, e um pouco mais disposta para esse momento. Mas é isso, gente. Eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso. Isso é muito importante para mim, porque é algo que eu estou passando e pode ser que ajude você também. Mas não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo sobre como está sendo a gravidez para você, ou então como foi a gravidez para você. Enfim, comenta aí a sua experiência. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, porque tem muito vídeo sobre maternidade, sobre a minha rotina, sobre a minha vida com as minhas cachorras. Enfim, muita coisa
coisa que você pode se interessar. Ah, e eu não posso esquecer, né? Eu falei que eu tô aqui no quarto do look, logo logo sai o vídeo da reforma do quarto, né? De toda a transformação do quarto, que eu quero muito mostrar pra vocês como vai ficar no final, não tá pronto ainda, e eu espero muito que vocês gostem. Mas é isso, gente! Eu espero você no próximo vídeo do canal. Até a próxima e tchau!